Olha, eu acho, Zé, que eu não sei por que o Bolsonaro ficou tão irritado, porque a resposta que o Rui Costa, pelo menos a primeira parte que ele deu, é muito bolsonarista. Ou seja, quem se colocar contra pais de família, no caso, o Marcelo contra os policiais ali envolvidos, será morto. E foi, eventualmente, eu acho que exatamente o que aconteceu. Essa hipótese esdrúxula de queima de arquivo, tanto de um lado quanto de outro, ela é meio patética. Para que a polícia estadual do PT iria matar alguém que seria fonte de informações sobre supostas ligações da família Bolsonaro com milicianos? E para que o Bolsonaro, como que o Bolsonaro a família Bolsonaro iria de alguma forma queimar esse arquivo através da polícia estadual do PT? Ou seja, ambos estão errados, mas eu acho que o Bolsonaro deveria ser muito mais simples, ele deveria dizer que errou. Quando encampou, tanto o Flávio quanto o Jair, quando encamparam esse policial miliciano, na época em que, é bom lembrar e frisar sempre, todos os políticos do Rio de Janeiro endossavam e elogiavam as milícias como se fossem um braço alternativo da lei. O Garotinho, o Eduardo Paes, Sérgio Cabral, a esposa do Garotinho, todos eles fizeram elogios absolutamente totais a esses milicianos. Eventualmente, o que é bastante interessante frisar é que, por exemplo, esses milicianos em volta do PT, aí sim o Bolsonaro tem razão. Se eles atacam esse envolvimento, e eu também ataco, qualquer tipo de aproximação com milícias, ou envolvidos em milícias, ou condecoração de milícias, ainda que essas condecorações tenham feitas antes dos crimes milicianos terem aparecido, gostaria realmente que Rui Costa e outros do PSOL, que fazem reverências a milícias da corrupção, como Lula, o PT, que comandaram o maior esquema da corrupção da história da humanidade, fizessem também essa meia-culpa, porque essas pessoas estão presas também, estão condenadas. Ou seja, e faria alguma coisa interessante, como, por exemplo, o PSOL, compreender exatamente o projeto anticrime, assimilar esse projeto anticrime, que, de alguma forma, condenava e tratava como líderes de facções todos os milicianos. O PSOL votou contra tudo. Ou seja, é muita fumaça, é muita histeria, muita polêmica xoxa e muito pouca resolução concreta de casos em que um fica jogando a culpa no outro por hipóteses absolutamente esdrúxulas, enfim. Ô Zé, a gente tem que procurar manter ali uma observação dos fatos sem buscar pela fantasia das coisas, né? Por exemplo, o que aconteceu, o que temos aí? De novo, um embate político jogado para o campo ideológico que, na verdade, favorece quem está errado na história. Quem está errado, a investigação vai buscar saber, vai buscar esclarecer, através da Polícia Federal, em parceria com as polícias dos estados. Agora, querer tirar do âmbito da trilha por onde percorreu essa história, como ela se deu, como esse sujeito chegou a essa posição de liderança dentro da milícia no Rio de Janeiro, como ele chegou e se estabeleceu como um chefe de matadores de aluguel, de defensor de pessoas que trabalham na clandestinidade, construindo prédios no Rio de Janeiro, vendendo gás, fazendo gatonete, e a proximidade, sim, aí sim, verídica, constatada, que temos como fato, da ligação de filhos do presidente, do próprio presidente, na sua proximidade com Queiroz, né, já que Queiroz é um aliado e era parceiro do ex-capitão que foi assassinado. Eu acho que isso é uma evidência de um fato que a gente tem, olhando para ele. A gente pode trazer a baila aqui em cima dessa discussão, Zé, o caso Celso Daniel e como a política pode se engendrar no colarinho branco e o crime se engendrar dentro dos processos democráticos aí, né, para ascender na sociedade. A gente pode. Agora, com relação a esse caso, me parece esdrúxula a especulação de que a polícia, e na fala do presidente aí, que a polícia do estado da Bahia, governado por um petista. Ora, eu acho que a verossimilhança das versões devem ser levadas em conta, porque, pergunto a você, Zé, qual seria o interesse do PT, o maior interessado em que esse caso se direcione, como tudo indica, a criminalizar o filho do presidente? Qual o interesse do PT em eliminar a pessoa-chave dessa discussão? Eu pergunto a você. Jogar na conta do Bolsonaro ele ter matado. Deixa o Zé responder, para a gente poder manter o... Vai lá, Zé. A situação é essa mesmo. Tanto que se você me pergunta, e aí, o que será depois? Não tem o depois. Blá, 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 isso aí. Na verdade, houve até insinuação
de que o miliciano lá, o Adriano, foi torturado antes de ser executado, ou seja, levaram em consideração até perguntas que talvez não tenham sido feitas sobre essa situação. É uma disputa, sim, ideológica e política, uma tentativa de dominar o subconsciente das pessoas, porque na prática, não tem absolutamente nenhum fundamento isso. A Adriles está certo, essa história de milícias é aquele tipo de projeto que é bom até o capítulo 1º. Acontece que é um romance de 10 capítulos, o resto é tudo tragédia. Aqui em Brasília, num bairro nobre de Brasília, alguém teve a ideia de fazer uma segurança através de motos e tal, e aí todo mundo achou lindo. Chegava a pessoa no bairro, ele, com a moto, o senhor vai aonde? E acompanhava até a casa. Daqui a pouco começaram a cobrar, dizendo, se o senhor não pagar a mensalidade, nós não seremos responsáveis pela segurança da sua casa. E começaram a acontecer assaltos, coincidentemente, em casas que não pagavam a mensalidade. Aí a polícia teve que agir forte para acabar com esse tipo de milícia nobre. A milícia apareceu, Adriles, você tem toda a razão, apareceu ali e pensaram, gente, isso aí é uma saída contra o tráfico de drogas. E a milícia entrou, substituiu o tráfico e piorou a situação. Isso, Zé, tem uma reportagem para ir mais atrás ainda, não existia de 85, milícia em 2002, na verdade. Em 85, com o governo César Maia, inclusive, o César Maia, pai de Rodrigo Maia, que é hoje o presidente da Câmara dos Deputados. Quer dizer, mas eu acho que aí você coloca, se você me permite, é uma discordância, aí você coloca num fato da sociedade, num fato que, surgiu por uma lacuna do Estado. E que César Maia, na ocasião, em 85, por exemplo, achava bom que as pessoas, os policiais ali, sejam em folga ou não, pudessem atuar em prol do benefício comum da sociedade. Onde o Estado deixava uma lacuna, quer dizer, esses policiais já milicianos ali do bem, aqui entre aspas, 85, com o César Maia. Mas não havia milícia organizada em 85. Então, porque não eram considerados milícia como a gente vê hoje, de criminosos. Eles eram considerados como agentes que propagavam o bem e que auxiliavam o Estado. A milícia é como uma estrutura que cobra impostos, que faz um tipo de opressão à comunidade, que faz um Estado subliminar. Não havia em 2005, nem em 2002, em 2002, por exemplo, no caso do Celso Daniel, foi um crime relacionado à Caixa 2. Não havia nada em relação a milicianos ou coisa do tipo. Sim, mas quando se traz para o debate em observações de partidários do presidente e que tentam fazer uma contraposição entre os dois casos, eu acho que tem ali um longo caminho a ser percorrido. Mas que o crime organizado busca ascender a política pelas vias democráticas que a gente tem hoje, isso é notório. Agora, Zé, o meu ponto é o seguinte, quando a gente tem aí estabelecida a milícia hoje, com criminosos que atuam cobrando todas essas coisas, como a Adriles falou, imposto, como eu disse aqui, gás, o gatunete, tudo, começa a se estabelecer um governo paralelo e uma justiça paralela. Esse é o fato que nós temos à nossa frente e eu acho que é o motivo que deveria imbuir o nosso argumento aqui e a nossa análise do que está acontecendo. Mas rapidinho, Edgar, se eventualmente houve uma aproximação dos Bolsonaro, vamos ser bastante diretos, com esse rapaz... Eventualmente, sim. Se houve essa aproximação, ele foi condecorado em 2002, 2005... Mãe, filha no gabinete? Calma, não havia à época a estrutura comandada por milicianos, ou seja, não havia milícia organizada. Essa época que o Bolsonaro estabeleceu esse tipo de homenagens, tanto ele quanto o filho... Ele estava na cadeia. Sim, mas eventualmente pode ser que eles achassem que ele foi um justiceiro que foi injustiçado. Há vários, hoje, exatamente por essa coisa da falta do excludente de licitude, hoje, estou falando isso, não estou absolvendo o Adriano, que são injustamente presos exatamente porque tem a percepção de um juiz que eles cometaram algum tipo de excesso. O Bolsonaro é contra isso sistematicamente. Isso não quer dizer que ele esteja endossando as milícias quando, à época, há 10 anos, ele tenha homenageado esses futuros milicianos que, na época, não eram exatamente milicianos, entendeu? Então, eu acho leviano você fazer uma associação direta entre os Bolsonaro e a milícia, porque, à época, não era conceituado
e investigado como milícia. A integração desse sujeito, desse elemento que foi morto, às milícias, foi feita depois. Em relação à Caixa 2, às rachadinhas, tudo bem. Aí você pode fazer uma acusação direta. Em relação ao Flávio, que hoje é um cadáver político por causa disso. Você está excluindo o fato de que a mulher e a sogra, até 2018, quando foram exoneradas... Mas a mulher e a sogra não eram milicianas, Edgar. Mas a mulher casada com o Adriano. Sim, foram ligadas, mas eventualmente elas foram contratadas. Elas foram contratadas depois. Isso é, o quanto sério isso não é. Não existe elemento. Gente, de uma maneira bem clara, não existe um elemento direto de associação entre os Bolsonaro e as milícias que atuam no Rio de Janeiro. É ruim você falar os Bolsonaro. Acho que é legal você falar só de um, que o é Flávio. quem contratou. O Flávio Bolsonaro. Eu acho muito ruim a gente grupar. Porque uma coisa é o presidente, outra coisa é o Flávio, outra coisa é o Eduardo. Cada um age numa frente. Você tem que fazer uma cronologia da investigação. Há 2 anos. Em que ano elas foram contratadas? O cara estava preso. Em que ano elas foram contratadas? 2 anos elas saíram. Há 2 anos, entendeu? 2018. Há 2 anos elas saíram. Ou seja, quando houve essa explosão dos crimes ligados ao Adriano, elas saíram. Ou seja, quando elas foram contratadas 10 anos atrás, então a época que as foi uma milícias boa ainda homenagem. não se constituíram. Não, só estou dizendo, Paulinha, de maneira muito clara, que a associação direta da família Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro que seja, a atividade miliciana, é muito leviana da parte de quem faz esse tipo de coisa, porque eles fizeram... O Flávio Bolsonaro contratou essas pessoas anos atrás, antes que o Adriano fosse envolvido diretamente nos crimes praticados pela milícia. É só isso que eu estou dizendo. Eu acho que a gente saiba, né, Adriles? Acho que as coisas vão ser investigadas. Então que se investigue, mas não que se acuse mas é de maneira leviana. Ninguém está acusando, a gente está falando de coisas que são sabidas, de coisas que foram... Todo mundo sabe, é documentado. Houve homenagem, os familiares trabalharam... Quando não havia milícia. Houve a homenagem, não estou falando que quando havia... Você sabe quando ele entrou no crime, quando ele não entrou, se ele não era havia. Uma pessoa... Em 2005, quando houve essas homenagens... Não, em 2005... E a dificuldade dessa investigação é algo também que o Zé Maria pode dizer. Parece que os celulares dele eram destruídos a cada fala. Quer dizer, é uma história que tem aí várias coisas que a gente não sabe, não é, Adriles? Ou você acha que você sabe tudo pelos fatos que a gente conhece até agora? Paula, o que eu sei é que em 2005 não existiam milícias organizadas, se você puder ouvir um minutinho. Eu acho que ainda tem muita investigação para acontecer. A gente sabe de fatos, de coisas que aconteceram. Tivemos homenagens. Em 2005. Mas tivemos, Adriles. Não havia milícia, Paula. Mas eu não estou dizendo que havia. Você não pode condenar alguém em relação à milícia quando você homenageia um cara que ainda não cometeu os crimes ainda. Adriles, eu homenageio alguém hoje, tá? Aí amanhã essa pessoa faz alguma coisa horrorosa, é presa, é assassinada. Ué, eu posso ter me enganado, mas eu homenageei. Isso não pode ser apagado. Mas não é culpa sua. Mas eles se arrependeram publicamente a respeito disso. Eu nunca ouvi nenhum tipo de arrependimento público a respeito disso. Aí eu concordo. Então eu só tô dizendo de coisas que aconteceram. Ninguém aqui tá dizendo que ali... O que ele fazia naquela época? Sei lá, eu nem conheço esse Adriano. Aparentemente, ele é um cara que fez muitas coisas erradas. Se ele fazia a partir de 2001, a partir de 2018, a partir de 2019, a investigação vai dizer. Eu não tô nessa investigação. Eu espero que se apure e que tenham aí essas informações. Só uma coisa, rapidinho, 10 segundos. Uma pessoa que comete crimes pode cometer coisas boas também. Em 2005 não havia milícia organizada. O Adriano não era parte de milícia. E em 2006, 2007, 2008, as milícias eram congratuladas por toda uma classe política. Então, você fazer uma associação dos Bolsonaro com milícias hoje... Não, mas não havia essa percepção. Achava legal, não havia essa percepção de que era errado, entendeu? A percepção de alguém que não faz parte da força policial e faz justiça com as próprias mãos é uma percepção não havia essa simpatia, Paula. Era uma simpatia generalizada politicamente. O Zé Maria falou da história de Brasília. Né? Aqui dos motoqueiros lá. Edgar, sabe o que é o pior de tudo isso? Quando tem essas mortes que acabam resvalando aí na questão política, como foi a do Celso Daniel, como é a do Adriano, também como foi a da Marielle, é que essas declarações políticas, elas acabam se sobressaindo ao principal problema, que é a elucidação dos fatos. A elucidação da morte. E aí fica o Bolsonaro, fica o Lula, né, do Celso Daniel, fica o Bolsonaro. Então, se tem muito jogo político, muito interesse político em torno disso, para tentar colocar um inimigo também, acusando ele de ser o
o causador, a queima de arquivo, enfim, e não temos o resultado de quem que matou essas pessoas. Olha, crime é crime. Se era considerado, então, como milícia ou não, crime é crime. Você está próximo de criminoso, e você está suspeito junto, ou você é conivente. Enfim, tem que ser investigado. Queremos saber por que ainda esses fatos é tão difícil de ser investigado. A Polícia Federal deve tomar rédea dessa situação. Do PT matou inclusive, Zé, inclusive, saber por quê. Também queremos saber por quê, Adriles. Isso não é engraçado. A gente quer saber tudo. Inclusive, não é saber tudo. Deixa eu passar aqui. Deixa eu passar pro Zé. Zé, até me perdi aqui, é difícil, às vezes muita interferência, a gente acaba perdendo um pouco a linha de raciocínio. Mas com a questão da milícia, o crime é crime, Zé Maria Trindade. Seja cometido em 2005, quando não tem o nome de milícia, seja depois detectado como um mal da sociedade, que agora damos o nome de milícia, que chegou no Brasil há não muito tempo. Agora, a polícia tem que investigar, temos que chegar a essa decisão sobre o que aconteceu. Resta saber se vai existir vontade política para que isso seja realmente elucidado e chegue a termo, para usar uma expressão do próprio presidente. Olha, Edgar, não há como fazer uma análise sem contextualizar. Não há. Naquele momento, antigamente se fumava em elevador, dentro de avião, enfim. A vida é assim. Naquele momento, é inegável que havia, sim, uma relação, havia uma política, havia uma maneira de fazer política paralela ali com esse pessoal que depois formou uma milícia, né, que cometeu crimes horrorosos, se é que existe um crime horroroso, um crime menor. O que mostra claramente que não se pode andar à margem da lei, nem acima nem abaixo da lei, mas dentro da lei. E neste momento em que se discute tanto o tamanho do Estado, redução do Estado, é bom que se debata exatamente a atuação do Estado em todos os sentidos. Agora, o miliciano morto, Adriano, ele há uma máxima por aí que diz que a perícia mostra que o corpo fala. Se o corpo fala, imagine você, Edgar, 80 celulares, quer dizer, eles falam muito mais. Se ele sabia que estava sendo ameaçado, é claro que ele deixou provas e deixou, de alguma maneira, em algum lugar, alguma narrativa que vai demonstrar isso. Agora, que fica claro que houve um momento ali no início, né, desse tipo de atitude do policial acima da lei, o justiceiro e tal, isso houve e é inegável. Agora, é essa separação que eu não sei exatamente quando terminou. E o Flávio disse ontem, não é? Antigamente disse ontem, que vai continuar defendendo esse policial que tem essa postura. Certo, Zé, vamos fechar, só lembrar aqui, eu lembrei de um termo muito usado pelo Viga que trouxe pra gente muito antes da gente colocar no nosso vocabulário, dentro do jornalismo, essa palavra milícia, a tal banda podre da polícia no Rio de Janeiro. Muito se falou dela e muito também se discutiu o quanto essa banda podre interferia em investigações. No próprio caso, na Operação Os Intocáveis, envolvendo aí o miliciano, o Adriano Nóbrega, eles eram avisados, quer dizer, qualquer ação da polícia de inteligência era comprometida porque tinham infiltrados da milícia, dentro da polícia, atuando junto a esses criminosos, quer dizer, precisa ter uma vontade também política e aí partir, no caso, falando em Polícia Federal, de uma vontade da União para que isso seja elucidado mesmo. Eu quero que se leve a cabo mesmo essa frase do Flávio Bolsonaro em discurso inflamado esses dias aí, dizendo que quer que chegue a uma conclusão esse caso, quer elucidar esse caso. Nós também queremos saber. Zé, obrigado, viu, pelas informações, pelo papo, bom trabalho, grande abraço para você aí em Brasília, meu camarada. Muito bem, obrigado, bom dia.